E agora com vocês, o nosso bispo amado, aleluia! Grande, Do Denis. bispo! Boa tarde, boa noite já, né? Glória a Deus, boa noite, boa noite, boa Vamos noite. puxar aí? Ó, eu tô assim com água, aqui ó, tô na aguinha aqui, bispão. Ó, tomando uma aguinha para limpar um pouco a Chazinho garganta. aqui, gengibre com limão, muito gostoso. Ah, bom demais, né? Deixa eu só baixar o som aqui, bispo, só um minutinho. Vai falando com a turma aí enquanto isso. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Bispão, que Prazer estar aqui com você. tremendo. Vamos Oi? para cima. Vamos para cima, vamos para cima. Já temos aí muitos testemunhos. Eu vi que o senhor entrou ali a hora que estava falando dos testemunhos. É. Que todo final da live eu tenho feito um movimento de oração. Aquilo que nós fazemos no altar, bispo. O rapaz que estava com hemodiálise e saiu, qual é o nome dele? Tiago, né, Patrícia? Tiago. E foi tremendo, foi agora, recentemente isso. Ontem também o senhor falou lá no culto, né, do testemunho que eu te falei do Ricardo, que no momento da oração, Deus trouxe um livramento para ele. E ontem nós ministramos aqui, bispo, sobre a porta do cárcere. Olha só que interessante, né? O mundo espiritual ali, a gente entrando em guerra espiritual naquele momento. E o Ricardo teve um livramento do Senhor ali. Foi tremendo, tremendo. Poder de Deus mesmo. Então, aquilo que nós temos feito na igreja, que nós fazíamos na igreja, que era o momento do altar, eu tenho feito aqui, bispo, no final das lives. Eu peço para todo mundo escrever o seu pedido de oração. E nós temos aí uns 5 minutinhos antes. Aí eu peço para todo mundo orar, interceder. E temos visto Deus operar, bispo. Coisas tremendas, tremendas nesse mundo virtual aqui que a gente está vivendo, né? Aleluia. Muito bom mesmo. Sobrenatural mesmo, né? Que Deus tem feito, né? Acho que o mundo cristão nunca mais vai ser a mesma. Verdade. Nunca mais, nunca mais. Hoje eu estava falando com o pastor Mário, inclusive, e ele tá tendo algumas revelações em relação ao mundo espiritual e coincidiu com tudo aquilo que a gente está pregando, que nós estamos ministrando, que o senhor está falando dos púlpitos. O Mário Saltini. Bati um papo com ele hoje. Então, eu estava mostrando para ele algumas coisas que Deus tem mostrado também. E tem sido tremendo. Aí ele falando que o que Deus está levando a igreja hoje é realmente entrar num arrependimento. Porque Jesus está voltando, né? Jesus está voltando, então, quanto mais a igreja se arrepender, quanto mais a igreja se quebrantar, mais graça e águas vivas do Senhor vão fluir na vida das pessoas. Não é verdade? Nós cremos dessa forma. Então tem sido algo surpreendente esse tempo que a igreja está em quarentena, né, bispo? Tem algo sido surpreendente porque a igreja está se unindo. Pessoas que não frequentavam a igreja estão assistindo os cultos, estão se convertendo, estão aceitando a Jesus, bispo. Estão aceitando a Jesus assim virtualmente. Então tem sido uma pescaria muito grande esse tempo. Tem sido uma pescaria muito grande. É a grande chance de Deus antes do juízo, né, Tênis? É verdade. Jesus vem para julgar a terra, né? Então é o grande momento de arrependimento e quebrantamento mesmo. Então muita gente que estava afastada está tendo a chance de se arrepender, de quebrantar o coração, voltar para a casa de Deus, voltar para Jesus mesmo. Sem dúvida. Esse é o tempo que ou é agora ou é nunca, né? Porque a próxima é aquilo que a bispa falou hoje na live que foi feito no Sarazê NSP. Ou é agora ou é nunca, porque Jesus ele está voltando. Jesus está voltando. Então, a volta de Cristo vai ter que realmente o povo se arrepender, o povo buscar, o povo clamar, porque não vai ter outra chance. A próxima chance vai ser o juízo. A busca da igreja, né? O resgate da igreja e, consequentemente, o juízo. Então, agora é tempo de nós buscarmos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa devoção mesmo, né, bispo? Amém, amém. Eu vim pegar aqui o cabo do meu meu iPhone, tá acabando a bateria, que agora que eu vi, misericórdia. Misericórdia, segura essa bateria aí hoje. Nós temos 1 hora aqui, 1 hora não, temos 47 minutos para conversarmos aqui. Vamos bater papo. 47 minutos para ministrar aqui. O tema da porta das águas é muito interessante, né? Porque envolve passagens bíblicas tremendas, né? Passagens como Ezequiel 47, Jesus dando grito, né?
aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então é tremendo, né? Tremendo a gente poder falar desse tema, que é um tema que eu creio que tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente está vivendo, né? Sem Hoje, dúvida. quarta-feira, era o dia que eu e a Gisela, a gente dava aquela fugidinha básica, né? Ia namorar um pouquinho, Ah, que andar de mão maravilha. dada no shopping, né? Quer dizer, eu ia fazer a boa ação, né? De levar a esposa e sofrer um pouquinho nos corredores, enquanto ela se divertia nas lojas, né? É bom, né? Agora eu tô até com saudade desse tempo que eu ficava pegando um caldo nos corredores lá do shopping, né? Enquanto ela ficava nas lojas, né? Tô até com saudade desse tempo. Ai, meu Deus do céu. Não, mas é isso mesmo. Hoje nós temos o privilégio de estar mais juntinho, né? Aqui em casa, por exemplo, hoje vai ser sopa, né? Tá sendo fazer uma sopinha ali, friozinho tá aí, a gente vai tomar uma sopinha aí, a Leslie, um pãozinho. E, enfim, é o nosso dia também hoje, né? Quarta-feira é o nosso dia. A gente vai fazer isso aqui em casa hoje. É? Ai, É, glória a Deus. É bom mas é demais, é bom benção, demais. porque você acaba tendo que realmente ter vida em você, né? Vida É aqui verdade. dentro. A Aqui gente que é o desacelera lugar um de pouco. vida. A gente A acaba felicidade desacelerando um pouco do mundo, né? não está naquilo que acontece, mas naquilo que você produz na tua alma, né? Isso que vai produzir É, felicidade, ou satisfação, ou aquele sentimento de realização, né? é verdade, é verdade. Bem-vindo, Lopes. Olha ele ali, sopa do Lopes. Opa! Ai, Jesus, bom Abração, demais, bom demais. saudade dessa Glória. figura rara, É. figura Ó, o raríssima. Josias aí, o Josias, sopa e pão de bênção. Eita, nós, hein? Que Legal. tremendo. Abraço, Bênção Josias. demais. Glória a Deus. Mas vamos hoje falar um pouquinho, Bispo, sobre essa porta, que eu acho que eu estava estudando um pouco sobre ela, e eu acho interessante falar sobre a porta das águas, porque aquilo que o senhor falou, né, tem tudo a ver com Ezequiel 47, tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje, né? O mundo está vivendo hoje, e se o mundo não buscar as águas vivas, que realmente são águas que trazem um refrigério, águas que transformam, o mundo vai continuar vivendo o que ele está vivendo hoje. E eu creio que Deus ele permitiu que tudo isso acontecesse para nós, como igreja também, nós desacelerarmos um pouco, né? E buscarmos mais a presença do Senhor, buscarmos mais a graça de Deus. E eu tenho visto, Bispo, e o Senhor tem compartilhado isso também nas lives, que esse tempo está sendo um tempo de muita presença de Deus. Não é verdade? Esse tempo está sendo um tempo, assim, de busca, do refrigerar, da graça, da revelação das Escrituras, como nunca antes nós tivemos. Eu, particularmente, aqui atrás, como você pode ver, aqui atrás é a minha biblioteca. Eu tenho muitos livros, muitos dicionários, e eu tenho estudado de uma forma como eu nunca estudei antes. Né? A revelação ela está saltando e Deus está permitindo que a igreja viva isso, porque os próximos dias nós vamos ter que ter a palavra muito afiada. Essa é a realidade. Nós teremos que ter a palavra muito afiada, muita presença de Deus e mais. Eu creio que o Bispo Rodovalho até fala no livro dele que essa porta das águas ela está ligada ao avivamento de Deus. O senhor viu isso? Tá ligada ao avivamento de Deus. Então, é o tempo da igreja buscar, porque quanto mais a igreja buscar, a hora que nós estivermos juntos, como assembleia, como congregação, bispo, vai fluir muita unção, vai fluir muita cura, vai fluir muito milagre, vai fluir muita graça de Deus. Eu até me arrepio só de falar nisso. Aleluia. É muita unção que a gente tem nesse momento. E Deus, Amém. ele tá trazendo, ele tá concentrando. Porque a hora que essa barragem explodir, ah, Deus do céu, vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Aqui na Sara, nossa terra, Zona Norte, vamos ter que procurar um outro lugar rapidamente, porque vai fazer assim, ó. O senhor crê nisso, bispão? Aleluia. Recebo. Vai ser rápido, vai ser muito rápido o nosso É, crescimento aqui. Eu tenho sentido isso no meu espírito. Né? Sem demagogia, eu tenho sentido isso no meu espírito. eu concordo com você. Eu estava aqui fazendo também como você, né? Olhando aqui para alguns estudos e essa questão da porta, né? Porta tem a ver com eu digo que é uma opção, né? É uma porta sempre fala de entrada e de saída. Aquilo que eu deixo entrar é aquilo que eu quer dizer, o que eu deixo entrar vai definir quem eu serei.
e aquilo que sai de mim é o que vai influenciar pessoas. E Verdade. quando Deus chama Abraão e diz para ele, sê tu uma bênção, sê tu uma fonte de bênção, eu creio que essa de ser uma bênção para as pessoas é você poder, ao ministrar a elas, né, você poder ministrar a elas esperança, você ministrar a ela algo abençoado que ela pode viver se ela entender o projeto de Deus para a vida dela. Então, eu creio que quando Deus fala para Abraão, sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, é isso que Jesus diz quando ele dá aquele grito lá no Evangelho de João, né? Quando ele diz, aquele que crer em mim, rio de águas vivas fluirão do seu interior. E aí eu vejo claramente que a grande batalha do crente é essa transformação interior, né? Do homem carnal para o homem espiritual. Do homem que é preso à terra e vai receber o fluir das águas em sua vida, né? O lavar regenerador das águas, da palavra, da presença, da glória, do Espírito de Deus. Quer dizer, a água na Bíblia tem essa conotação ligada à vida e à frutificação, né? É verdade. Ezequiel 47 diz que aquele rio, árvores cresciam e aqueles frutos alimentavam as pessoas. E por onde aquelas águas passavam, havia cura. Então eu creio muito que a igreja tem esse desafio. E ao mesmo tempo que é um desafio, é uma responsabilidade de ser cura para as nações. De ser cura para os homens, mulheres, família. Mas a cura da alma, né? Onde as pessoas vão começar a transmitir amor, vão transmitir harmonia, sabedoria, né? Justiça com a sua vida, com a sua história. Eu acho isso tremendo mesmo. É um tempo que a gente está buscando agora, né, Bispo? E é exatamente isso que você está falando. Quando Jesus deu aquele grito, então essa questão das águas vivas, ela diz em respeito ao movimento espiritual que está acontecendo na Terra hoje, né? Eu creio que Jesus ele está gritando. Jesus ele está gritando porque o mundo ele se acomodou de uma forma que, assim, tá tudo natural, é tudo fácil, é tudo acessível. Então todo mundo tinha uma solução para tudo na vida, não é verdade? Todo mundo tinha uma solução para tudo. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu faço isso. Ah, eu tô com um problema no relacionamento, eu faço isso. Ah, as questões não estão boas para mim, eu vou buscar ajuda em alguém. Então tava todo mundo acomodado naquilo que poderia buscar na sua própria vida. E Jesus, ele tá dando uma sacolejada na igreja, porque as águas de Jesus são águas vivas, são águas que se movimentam, são águas correntes, né? São águas correntes. Então, se as águas vivas de Jesus, elas são águas correntes, está na hora da igreja despertar um pouco e sair daquela letargia que está acostumado a viver, daquele mundo que está acostumado a viver, e se movimentar para poder trazer o avivamento que realmente nós estamos buscando, né? Então, as águas vivas, o grito de Jesus, eu creio que está sendo justamente por causa disso, né? Que essas águas comecem a se movimentar de novo. Eu até separei um versículo aqui, que está lá em Isaías, capítulo 58, versículo 11, que diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Não é verdade? Agora, olha só, o Senhor te guiará continuamente. Se Deus está dizendo que vai guiar continuamente, é sinal que nós não podemos ficar parados. Tem que haver uma continuidade na nossa vida. Tem que haver um caminhar na nossa vida. Tem que haver uma direção na nossa vida. Porque dessa forma, assim como o manancial ele não é de águas paradas, é um manancial de águas vivas, estas águas vivas, como diz a palavra do Senhor, jamais faltarão. Pode acontecer a situação que for, pode acontecer os problemas que forem, mas essas águas vivas, elas estarão sempre limpando a igreja, estarão sempre purificando a igreja, estarão sempre ministrando o povo da igreja. Eu acho isso fascinante, Bispo. Eu acho isso fascinante porque nós temos visto realmente um sacolejar de Deus, né? As igrejas estão crescendo, sim, mas nós temos que realmente expandir. Eu tenho acompanhado as lives do Bispo Rodovalho, as lives da Bispa Lúcia, e tem sido assim surreal que eles têm ministrado. Tem sido tremendo. Né? É um tempo realmente de nós colocarmos a nossa cara e falar assim, ó, Jesus Cristo reina em nossas vidas. Nós temos a graça, essa unção das águas vivas sobre nós, sobre a igreja Sara Nossa Terra. E esta igreja, queridos, esta Sara Nossa Terra que vocês conhecem,
aí eu digo para todo mundo, é a igreja que realmente vai saltar para lugares onde nunca antes ela saltou. E as Amém. águas vivas desta igreja, assim como diz lá em Ezequiel 47, né? Águas que vêm sobre os arteiros, nós temos que entrar nela nado. Você tem que entrar nela de braçada, meu irmão. Você tem que entrar nela nadando mesmo, porque essas águas serão com uma correnteza muito forte e você vai ter que ser carregado por ela e Deus vai te levar a grandes mananciais em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Eu creio dessa forma. E é justamente essa porta das águas que fala. Uma das portas de Jerusalém. Né? A 8ª porta de Jerusalém. Eu tive a oportunidade, no passado, bispo, de chegar perto dessa porta. Nós passamos ali pelo túnel de Ezequias, só que nós não entramos no túnel de Ezequias porque ia molhar muito, né? Acabamos entrando pelo túnel dos Cananitas. E passamos por dentro do túnel dos Cananitas, onde teve a junção com o túnel de Ezequias. E ali tinha, lá mais para frente, a porta das águas. E é uma porta, querido, que a água, mesmo hoje, no século XXI, no ano de 2020, as águas ainda elas estão correndo por baixo de Jerusalém. As águas elas estão vivas, elas não estão paradas. E é esta água que Jesus ele quer permear, que ele quer trazer na igreja. Essas águas que Jesus ele quer curar, porque a Bíblia fala exatamente sobre isso. A Bíblia fala que estas águas elas vão trazer cura, vão trazer restauração e vão trazer vida, não é verdade, bispo? É exatamente dessa forma. Né? Então tem sido assim. Né? Enfim, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre essas águas vivas, muitas coisas. Mas o que o senhor, o que em relação às questões da igreja que a gente está vivendo hoje, bispo, o que essas águas elas podem trazer como benefício na vida das pessoas? O que o senhor pode me falar aí? Aquela conversa que Jesus teve com a samaritana, Evangelho de João 4, logo no começo ali do capítulo 4, né, você vê uma mulher que tinha uma vida frustrante, uma vida frustrada e frustrante, né? Frustrada em relação ao que passou e frustrante em relação ao que ela vivia. E ali Jesus encontra com ela e percebe, né, uma mulher sofrida, uma mulher só, uma mulher que tinha um passado duro. Eu acho que é muito interessante essa questão dessa mulher, o que ela vem a representar, né? Ela representa a vida, ela representa a humanidade, ela representa uma igreja sofrida, né? Uma igreja que já foi muito maltratada, etc. Né? Então, aquela mulher samaritana representa muito cada um de nós, né? De um passado complicado, e de repente encontra com uma pessoa que oferece uma água diferente. Né? Quer dizer, ela estava acostumada a tomar uma água que era uma água que simbolizava um estilo de vida, uma maneira de entender a existência humana. Né? O que é a vida? A vida é ficar tentando relacionamentos e se frustrar, ser ferido. Como ela tinha vários maridos e o atual não era nem marido dela. Quer dizer, ela tinha uma vida muito complicada. Né? Mas ali nós percebemos isso. Né? A humanidade já tentou casar com tanta coisa e só vive frustrada. Né? Já casou com a filosofia grega, depois casou com a psicologia, depois casou com a ciência. E aí a humanidade ela fica tentando, né, encontrar felicidade. Aí casou com as drogas, casou com o rock and roll, né? Casou com o prazer. Então, a humanidade ela está perdida, ela fica casando e quebrando relacionamentos. E aí chega agora, diante dessa situação, olha para dentro de si e percebe que a vida dela está muito dependente das coisas. Então, é muito bom esse isolamento social, porque é um questionamento profundo do que é a vida. Porque se a vida é sair, é curtir... Claro que eu gosto de encontrar os amigos, né? Bater um papo com o Lopes, com o Plínio, com a turma, com o Denis, encontrar com essa turma maravilhosa, bater um papo. É bom demais, né? É gostoso encontrarmos com os irmãos na igreja. Mas a vida é mais do que isso. A vida, ela é divina, né? Então, eu creio que quando o homem vive uma vida que é divina de uma maneira que é um desperdício, ele se frustra, ele se chateia. E aí, quando chega num momento como esse, ele vai refletir a vida dele, aí entra em uma situação, fala, poxa, é verdade, hein? Estou gastando a minha vida com... Né? E aí Jesus diz para aquela mulher, se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Quer dizer, sede fala de ser uma pessoa saciada. Né? Saciada. Poxa, não, estou bem,
estou satisfeito, é bom. Ah, você vai ficar em isolamento social. Tá bom, vou organizar algumas coisinhas aqui, vou ler meus livros, vou ficar mais perto da minha mulher, vou bater um papo, vou curtir a vida de um outro jeito, porque a vida não está nas coisas externas, mas está muito aqui, né? Então, acho que essa que é a proposta de Jesus para aquela mulher, né? E que representa tudo isso que eu estou falando aí. Então, essa água, né? Que revolucionou a vida daquela mulher, porque ela sai e evangeliza uma cidade inteira, né, Denis? É impressionante. Ela tem aquele impacto daquele encontro com Cristo, que eu acho que é isso que nós estamos fazendo agora. Nós Verdade. estamos fazendo que nem essa mulher samaritana, estamos gritando pelas mídias que Jesus vive, que ele é poderoso, que ele Veja a reina, facilidade que a gente tem de ele é fazer o isso. Cristo, ele é o Senhor, ele é o bendito, ele é o eterno, e ele te oferece uma vida onde nunca mais você vai ter sede. Eu acho isso Aleluia. Tremendo, maravilhoso. tremendo. É maravilhoso porque é aquilo que você falou, né? Hoje nós temos tendo esse privilégio de falar dessas águas vivas. E o que aquela mulher samaritana ela viveu, na verdade, ela ter ido buscar água no poço, ela ter as dificuldades emotivas dela, porque ela certamente tinha, né, bispo? Muitas dificuldades nas suas emoções. Ela tinha, na verdade, vergonha. Acho que essa é a palavra. Ela tinha muita vergonha. E o mundo hoje, quer queira, quer não, o mundo eles têm uma vergonha mascarada. As pessoas elas têm uma vergonha mascarada. Não somente isso, porque qualquer coisa elas se isolam e diante dos isolamentos dessas pessoas que vivem uma vida com máscaras, ao invés delas buscarem ajuda, elas buscam uma rota de fuga, né? Elas buscam uma rota de fuga. E quantas são as rotas de fugas que o mundo oferece? Né? Rotas de fugas destrutivas, não é verdade? Rotas de fugas no álcool, rotas de fuga nas drogas, rota de fuga em sexo ilícito, rota de fuga em todos os lugares, porque tudo isso é fruto de um isolamento de pessoas que vivem com máscara, não é? É um fruto de isolamento de pessoas que não têm um convívio com a verdade, não têm um convívio com a realidade. Tanto é que a Bíblia fala em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade nos liberta do quê? Das mazelas, nos liberta de fragilidades das emoções, nos liberta de frustrações, sejam elas nos casamentos, né, bispo? Sejam elas nos relacionamentos desastrosos. Quantas e quantas e quantas pessoas que foram destruídas nos seus relacionamentos simplesmente porque uma das partes vivia uma vida com máscara, vivia uma vida dupla, não é verdade? Então, eu creio que a facilidade hoje do Evangelho, e aquilo que nós estamos fazendo hoje, é pregar de fato estas águas vivas. Né? Porque lá em Romanos 8,27, a Bíblia diz que aquele que sonda o coração, né? Jesus ele sonda o coração de todo mundo. E ele penetra tanto mais a parte do Espírito com toda a intensidade. Então, se nós dermos essa liberdade para o Espírito Santo de Deus agir, e aqui engloba todo mundo, os crentes e os não crentes, se nós dermos liberdade para Cristo agir e realmente deixar que ele venha sondar o mais profundo do nosso coração, pode ter certeza que o que diz aqui na palavra de Deus em Isaías 58:11, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é verdade, bispo? As águas que limpam, as águas que transformam, as águas que tiram as frustrações de pessoas que tiveram relacionamentos rompidos, as águas que curam pessoas que tiveram uma perda, que tiveram um luto, as águas que curam pessoas que tiveram, talvez, e estão até hoje, com uma enfermidade incurável, né? Eu creio no poder dessas águas curadoras, tanto fisicamente como internamente. Eu creio. E Jesus, eu creio que o que ele disse para aquela mulher samaritana foi justamente isso. Ele falou assim, mulher, não adianta mais. Você pode ter pedido algo para todo mundo. Se você tivesse pedido para mim, como diz lá, certamente eu te daria essas águas. Aleluia. Certamente eu te daria. E ele falou assim, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Que palavra, bispo. Que palavra. A sabedoria de Cristo diz exatamente que aquele que buscar, que clamar, que realmente querer viver essas águas da vida, nunca mais terão sede. Olha só, bispo, tem pessoas de Brasília. Seja bem-vindo, Paulo. Aleluia. SNT sede Brasília, glória a Deus. Mas nós precisamos entender disso. Precisamos viver dessa forma. E é interessante que hoje eu estava até conversando no meu grupo de homens aqui que eu tenho no WhatsApp, e nós estávamos falando sobre quando o Éden foi destruído por Deus.
e que haveria onde estavam essas águas, as águas vivas, as águas dos rios. E aí eu achei interessante que João, quando teve a visão do Apocalipse, ele mostrou exatamente isso em Apocalipse 22, versículo 1, que fala o seguinte: então me mostrou um rio... Oi? Porto Velho aí. Porto Velho, Criciúma. Porto Velho, Criciúma. Olha que maravilha. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Fala aí, e ali... um negócio de interromper. Oi? A Célia. A Célia. Oi, Célia. Beijo, querida. A pastora Célia, lá de Criciúma, da Sara. Olha que bênção. Tremendo, tremendo. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje está sendo um momento histórico, né, Bispão? A gente divide sempre o púlpito, né? Hoje a gente está dividindo o meio virtual hoje. Está sendo tremendo. Estou amando. Confesso que eu estou amando falar sobre isso. Sendo tremendo. A Anice de Paris, a Sônia também de Paris, o Josias de Paris. Está sendo uma live mundial. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas voltando aqui, eu estava falando para o pessoal dos homens hoje da minha equipe que João, quando ele teve a revelação de Apocalipse ali, a Bíblia fala que ele viu essas águas, lá em Apocalipse capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus, o Cordeiro. Olha só que tremendo. O Dieter de Portugal também. Seja bem-vindo, Dieter. Aleluia. Glória a Deus. Então, este rio de águas vivas, certamente, o culminar dele vai ser na Jerusalém Celestial. O culminar dele vai ser sempre na presença, e a Bíblia fala que saía do trono de Deus. Está aqui, do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Queridos, bispo, nós estamos vivendo um tempo que ou nós mergulhamos neste rio de águas vivas hoje de cabeça e nos entregamos, ou muitas pessoas vão morrer a nado. Então, é algo que nós seremos dirigidos. Por isso que Isaías fala, eu os guiarei continuamente, ou seja, pode ter a curva do rio que for, pode ter a barreira do rio que for, querido. Em nome de Jesus, entenda algo, este rio, o culminar dele, o finalizar dele vai ser debaixo dos rios que saem do trono de Deus, aleluia, do trono do Cordeiro. Nós viveremos a Jerusalém Celestial com o Senhor, a cidade santa que Jesus vem buscar. E Jesus está vindo com essas águas hoje, no século 21, para purificar a sua igreja, para santificar a sua vida, para ministrar a cada um que realmente precisa viver isso. Acabou, eu falo isso nas minhas lives, bispo, acabou o tempo de meninice. Acabou o tempo do café com leite. É tempo de mergulhar mesmo nesse rio. É tempo de permitir-se deixar que este rio cure a vida das pessoas. É tempo de permitir que esse rio transforme. Por isso que em Salmos 23 diz, deitar-me em verdes pastos e guia-me mansamente às águas de descanso. Essas águas que trarão descanso para vocês que estão nos ouvindo nesta tarde. É as águas da vida. É as águas do Senhor, é as águas da transformação. É estas águas de descanso. Pare de buscar refúgio onde as águas estão mortas, queridos. Pare de buscar refúgio onde as águas vão te levar a um nível que vai ser raso. Jesus quer te levar a águas profundas, água que você tem que nadar, água que você tem que entrar, porque estas águas te levarão a Jerusalém Celestial. É isso. Amém. É desta forma, não é verdade, bispo? Amém. É desta forma. Eu fico pensando, né, que o Evangelho de João, né, ele tem uma conotação muito forte, né? Eu vi gente aqui, André de Ribeirão, o pessoal de São Carlos falando aqui, é tanta gente de longe, né? Tremendo, tempo, coisa. Mas eu tava meditando aqui quando Jesus fala lá no Evangelho de João 7:37, diz: no último dia, o grande dia da festa, festa do tabernáculos, né? Porque a porta das águas tinha muito a ver com a festa dos tabernáculos. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa sede que as pessoas vão descobrir nesses dias é a sede de uma verdadeira existência. É a sede de uma vida frutífera, uma vida que vale a pena, uma vida onde você se sente bênção para os demais que te rodeiam, você se sente bem com você mesmo, você se sente partícipe, né, de uma sociedade onde você
colabora para que ela seja uma sociedade melhor, né? Por exemplo, a igreja agora recolhendo alimentos lá, tá? O pessoal está levando lá o dia inteiro, levando alimento. É uma igreja que vai se preocupar com a dor da sociedade. Quer dizer, eu acho que a existência ela está muito vinculada com a tua capacidade de ser um alimento para aquela sociedade, né? De você ser bênção para aquela sociedade. E eu creio que esse é o nosso papel, né? Em casa, com os amigos, com a igreja, com a sociedade como um todo. Então, quando Jesus diz aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele diz, isso disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois Amém. O Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quer dizer, quando eu percebo que eu, como criatura, que me reconcilio com o meu Criador por meio de Jesus, eu me reconciliei essa fonte, né? Eu passo a me ligar uma fonte eterna. Eu não sou uma fonte em mim mesmo, né? Mas eu tenho a fonte, eu tenho o elo com a fonte, a ligação com a fonte, porque eu tenho Cristo, né? Jesus é aquele que me leva a essa vida. Então eu creio que quando você entende, né, que você pode ser uma fonte de cura, de restauração, quando você entende que você pode ser fonte de esperança, fonte de paz, você pode ser fonte de... E aí quando você pensa não somente em você, mas tua casa, por isso que a Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quer dizer, toda uma família sendo fonte, aí não só uma família, mas a igreja, né, quando ela se reúne, as equipes, as células, fontes que vão curando, vão fluindo. E agora pelas mídias, nesse momento, essa água que está saindo aqui de nós agora, está curando pessoas. Portugal, Paris, né, Ribeirão Preto, Criciúma, as águas fluindo. Eu acho que isso que vai produzir um grande avivamento, porque é palavra sendo semeada e clamor aos céus. O homem dependente de Deus, o homem vinculado ao seu Criador. Eu creio que o grande problema da humanidade é quando o homem quebrou a sua ligação com o Criador, né? Quando ele reconcilia, ele encontra os porquês, ele entende tudo, ele percebe, ele recebe de volta o que ele havia perdido e ele volta a viver, né? Ele volta a ser isso, ele volta a ser um tempo de reconexão agora, né? Imagina uma família onde o pai é fonte, a esposa é fonte, os filhos são fonte, o tempo todo estão se retroalimentando, né? É uma interdependência saudável, viva, frutífera, abençoadora e sendo alimentada pelo trono de Deus, como você acabou de falar. Eu acho isso fantástico. Não, é fantástico. É sobrenatural, é sobrenatural. E essa questão de fonte, bispo, a gente pode continuar aqui falando sobre fonte, sempre vai ser uma fonte inesgotável, né? Sempre será, sempre será. E quando Jesus realmente ele falou lá em João que quem crê nele, como diz as escrituras, fluirão rios de águas vivas. Estas águas, elas estão realmente trazendo novamente uma reconexão. Essas águas, elas estão trazendo uma reconexão dentro do povo de Deus, porque o povo hoje, bispo, por mais que nós não estejamos presentes fisicamente, mas nós estamos ligados hoje de uma forma absurda, né? Uma forma absurda. E essas águas vivas, elas estão correndo nas mídias sociais, elas estão correndo nas casas. Quantas e quantas famílias hoje estão sendo reestruturadas por causa deste convívio que tiveram que retomar novamente na vida, né? Porque antigamente os pais saíam para trabalhar, os filhos para a escola, depois à noite tinha algum compromisso e aí ninguém se via. Hoje não. Hoje essas águas vivas, elas estão dentro da casa e trazendo uma reconciliação entre pais e filhos. Eu acho isso fascinante, bispo. Eu acho isso fascinante. Porque não está sendo apenas na igreja. Não está sendo apenas no convívio eclesiástico que nós tínhamos antes. Mas hoje está acontecendo isso na casa, dentro do lar. Né? Crê no Senhor e tu e tua casa serão salvas. Né? Hoje o convívio familiar está muito forte e essas águas vivas, elas estão trazendo uma cura nos casamentos, elas estão trazendo uma cura
dos relacionamentos. Elas estão trazendo uma cura, bispo, no relacionamento entre pais e filhos. Está trazendo cura. Porque hoje, quanto mais convívio você tem com a sua família, que é o elo realmente muito forte no meio da sociedade, menos o diabo tem poder de entrar e destruir. Não é verdade? Quanto mais convívio, quanto mais alinhado a família está com a palavra, e hoje está todo mundo alinhado com a palavra. Hoje está todo mundo escutando, as águas vivas elas estão fluindo nas mídias, nas rádios, nas televisões, na internet principalmente. Semana passada o Instagram caiu de tantas lives que estavam acontecendo. E as lives, a maioria delas, são lives evangélicas. Então a palavra de Deus ela está sendo pregada de uma forma surpreendente, porque é o que fala lá em Efésios capítulo 5, né, bispo? Versículo 26, que para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo o quê? Uma igreja gloriosa, aleluia, sem mácula, uma igreja sem ruga, sem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Que palavra! Que coisa linda! Deus está separando uma igreja, bispo, pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga, lavada pela palavra. A igreja nunca mais vai ser a mesma. Né? Até arrepia aqui, ó, os pelinhos aqui, ó. Senhor amado, que unção! A igreja nunca mais será a mesma, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. E é o que fala, né? Deus está separando uma igreja santa. O que é ser santo? Santo vem na palavra kadosh ou kodash, que é separado, é ser inteiro. É ser inteiro. A lavagem pela palavra é ser um. A lavagem pela palavra é ser santo. E é isso que Jesus está fazendo hoje, trazendo essas águas vivas. Não é verdade? É isso que Jesus está fazendo hoje, liberando essas águas vivas no meio do teu povo, através da mídia social, através da internet. Meu Deus, tem sido tremendo, bispo. É isso aí. Tem sido maravilhoso, tremendo. Né? Eu tenho, Sara, nossa terra é Ilha Bela, abraço. Bênção. Deus abençoe. Eu tenho sonhado durante muitos anos, né? Muitos anos. Eu oro pela igreja gloriosa, igreja apaixonada, igreja entregue, igreja que clama. Hoje eu vi 2 vídeos, uma aqui em São Bernardo e outra em Manaus. Olha só, São Bernardo, São Paulo, e outra em Manaus. E quarteirões de pessoas ajoelhadas clamando eu vi. Eu vi esse vídeo, o senhor repostou lá no grupo. Isso significa o homem se dobrando ante seu Criador, reconhecendo seus pecados, entrando no estádio de arrependimento e quebrantamento, reconhecendo que há uma necessidade de nos reaproximarmos ao nosso Deus. Então, eu creio que isso vai trazer um resultado de uma igreja mais quebrantada, mais sensível. Porque os últimos dias, a Bíblia prevê, a previsão da Bíblia, que os escolhidos não serão pegos de surpresa com a volta de Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, diz que nós não somos da noite para sermos pegos de surpresa, mas nós somos do dia. Então, eu creio muito que a igreja ela está sendo sacudida. Ela está sendo, né, como se fosse um sacode na igreja para produzir um arrependimento, um quebrantamento, onde sai toda arrogância, toda prepotência. Eu vejo, às vezes, muita arrogância da parte dos homens, né, uma prepotência, até mesmo no meio da igreja, né, uma autossuficiência exagerada, né? As pessoas se acham no direito de tomar decisões, de fazer, de quebrar princípios, de trazer um evangelho negociado, né, misturado com o mundo. Eu creio, Deus, muitos desses que pregavam o evangelho esquisito, né, vão começar a quebrantar o coração. Eu creio, vão mudar seus discursos, porque é tempo de mudança, é tempo de quebrantamento. Né? Eu mesmo, né, eu me considero, né, um pregador ortodoxo, né? Mas mesmo assim eu tenho andado com muito temor de pregar, daquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou ministrar. Então, se nós que já tínhamos um cuidado já para pregar o que é bíblico mesmo, estamos com esse quebrantamento, né? Eu creio que as pessoas que estavam aí meio liberais, eles vão começar a entrar no processo em nome de Jesus, esse é meu clamor de mudança. Amém. Em nome de Jesus, bispo. A água flui através deles, né? Com certeza. Bispo, eu posso ficar aqui com o senhor falando o tempo que for.
Você não sabe Eu tenho, disso. Eu gosto de falar eu tenho, muito. Só que nós temos só mais alguns minutinhos. Senão pois a é, gente vai. vou ter a reunião do conselho daqui a pouquinho também. Eu tenho que me preparar aqui também. É, então, Expor infelizmente, do temos Vale. um tempo, né? Temos um tempo no Instagram, né? Eu já estou fazendo um baixo assinado para o Instagram já, para deixar pelo menos 3 horas para a gente ficar falando. Mas até agora não foi ouvido pelo Instagram, né? Mas, Bispão, amei falar com o senhor aqui na live. Amei Até meu. mesmo. Foi Deus abençoe cada tremendo, pessoa que está ligada aí. tremendo, tremendo a gente bater esse papo aqui na live. Foi Glória a uma Deus. palavra que identificou bastante, uma palavra que realmente mexeu conosco aqui. E pode ter certeza que eu vou te chamar mais vezes, hein, Bispo? Ah, Amém. essa live aqui a gente vai sempre dar uma reciclada. Eu vou te chamar mais vezes para estar comigo aqui na live. Amém, Bispo? Beijão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, que bom, que bom. Glória a Deus. Queridos, bom demais. Deus abençoe, viu? Obrigado, Bispo. Obrigado pela disposição de estar com a gente aqui Deus na live. abençoe, Aqui. viu? Beijão aí. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Beijo. Até mais. Queridos,